Olá, meu nome é Edson Alves, você está aqui no meu canal, para o nosso programa já costumeiro. Que história é essa? Hoje o tema vai ser regimes totalitários, hoje o tema vai ser nazismo. Tá? Todo mundo já ouviu falar de Adolf Hitler, um austríaco que participou da Primeira Guerra Mundial, chegou ao cargo de chanceler e presidente da Alemanha, que tocou o terror provocando a Segunda Guerra Mundial. Sem falar do antissemitismo, aquele papo de campo de concentração, perseguição a judeus, aquela história de que o alemão pertencia a uma raça superior. O que a gente vai fazer agora é então encaixar essas peças que você conhece em relação ao nazismo, porque você já viu filmes como A Lista de Schindler, O Pianista, A Menina que Roubava Livros, O Menino do Pijama Listrado. Então, assim, tudo isso, todos esses filmes, todas essas obras hollywoodianas têm a ver com o nazismo. Mas como surgiu o nazismo? Então a gente vai ter que voltar de novo para o pós-Primeira Guerra. Terminou a Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes. Um tratado que impõe à Alemanha desmilitarização, impõe à Alemanha redução da atividade industrial, porque eles não poderiam mais produzir armas, a indústria bélica ela foi desestruturada. A Alemanha tem que devolver seus territórios coloniais. A Alemanha ela vira uma república, o Reich acaba, o segundo Reich, a monarquia, é proclamada a república, e principalmente a Alemanha tem que pagar uma pesada indenização aos países vitoriosos na guerra. Tudo isso misturado vai exatamente ser o caldo que vai gerar o nazismo. Mas por quê? Porque o Hitler, quando ele começa a militar dentro do partido nazista, o discurso básico dele é um discurso contra o Tratado de Versalhes e principalmente contra os efeitos negativos desse tratado para a população alemã. Quais são os efeitos negativos do Tratado de Versalhes para a população alemã? Muito desemprego, muita gente morando na rua, o aumento da mendicância, o aumento da miséria, um clima de caos, um clima de insegurança e de incerteza em relação ao aumento da dívida externa, processo inflacionário. Então, assim, a Alemanha, no sentido econômico, político e social, é um caos no pós-Primeira Guerra Mundial. Tá? Em cima desse caos econômico, político e social, o discurso autoritário, travestido de nacionalismo, o discurso totalitário, travestido de Estado forte, preocupado com a população, vai crescendo. E principalmente por conta dessa instabilidade política, o comunismo foi se ampliando, o Partido Comunista vai crescendo em militância na Alemanha. Então há um medo dos empresários alemães de que o Partido Comunista cresça em mandato, cresça em representação e chegue ao poder. Aí você faz a comparação, imagina assim, Revolução Russa derrubou o czarismo, os bolcheviques depois chegaram ao poder, estabeleceram a tal da União Soviética, primeiro país comunista do mundo. Então, provavelmente o trabalhador alemão está olhando um pouquinho para o leste europeu e vendo o que aconteceu na Rússia, essa transformação de um país czarista para um país socialista, naquela lógica ou naquele discurso de igualdade social, de fim da propriedade privada e o combate ao capitalismo. Por conta disso, oficiais militares, mais empresários, começam a financiar o partido nazista. E Hitler acaba se tornando o principal orador desse partido e depois a principal liderança. O nazismo ele tem momentos pontuais que definem assim, o seu surgimento e o seu desenvolvimento. Um momento pontual para os nazistas, por exemplo, seria o Putsch de Munique. O que é o Putsch de Munique? Uma tentativa golpista de tomar o governo em Munique. É nessa brincadeira que Adolf Hitler é preso, e fica 1 ano e pouco preso, e escrevendo o livro que vai servir de base ideológica para o nazismo, o tal de Mein Kampf, que é um outro momento assim, primordial para entender o desenvolvimento das ideias nazistas. Então vamos lá. Primeiro momento primordial para os nazistas, o Putsch de Munique, a tentativa de golpe. Porque aí o líder maior, Adolf Hitler, seria preso e ali, na prisão, no cárcere, entre aspas, ele vai escrever o Mein Kampf. O Mein Kampf é extremamente significativo porque ele dá a linha ideológica para a política nazista. Quais são essas linhas ideológicas? A ideia de que a Alemanha tem que ser grande, e para ela se tornar grande ela tem que ser uma potência militar, enfrentar todo mundo. Essa Alemanha nazista ela tem que ser anticomunista,
porque o comunismo seria um mal a ser enfrentado porque ameaçava a ordem estabelecida e o estilo de vida alemão. Esse mesmo livro também vai falar de perseguição a judeus, né? Hitler cria nesse sentido um bode expiatório, né, associado às raízes da crise da Alemanha. O judeu seria aquele indivíduo que na Alemanha exploraria a economia, exploraria o trabalhador alemão e não reverteria em nada de positivo para o país, no sentido econômico, no sentido social. Então, a estratégia básica do Hitler para combater os judeus é o extermínio mesmo, é o genocídio. Além disso, o Mein Kampf vai defender essa ideia do regime forte, do Estado forte, seguindo um líder. Então, a máxima do nazismo seria, então, uma nação, um povo, um líder. Uma nação tem a ver com o fato de que Hitler é austríaco, origem germana, e nesse sentido ele estaria reeditando aquela ideia da Primeira Guerra Mundial, ideia austríaca e alemã, do pan-germanismo. Tá? Então, o Mein Kampf acaba sendo, nesse sentido, a Bíblia do nazismo, a base mesmo de toda a estrutura ideológica. Depois é só a ascensão política. Eu falei para vocês que ele tentou um golpe, foi preso, isso em 23. A inflação na Alemanha nessa época chega a 32.000% ao ano. Você pega imagens no YouTube de crianças brincando com pilhas de marcos. O dinheiro não valia absolutamente nada. Por conta dessa crise e por conta do seu discurso nacionalista e etc., ele vai crescendo em apoio, vai sendo financiado pelos empresários. Quando eu digo vai sendo financiado, assim, os empresários colocam dinheiro nas campanhas políticas, os empresários colocam dinheiro que vão ser utilizados naqueles desfiles, naquelas paradas, naquelas demonstrações de força e de apoio que o Partido Nazista gostava de realizar pela Alemanha. Conclusão. Em função disso, em 1933, Adolf Hitler chega ao cargo de primeiro-ministro da Alemanha, chanceler. Com a morte do presidente Paul von Hindenburg, ele acaba unificando os dois cargos, o de presidente e o de chanceler. Depois disso, ele parte para uma outra ação, que é a ação expansionista. Na verdade, o projeto de Hitler é um projeto de nazificação da Alemanha, através da doutrina nazista e depois de expansão militar. Então, de 33 até 37, ele está nazificando a Alemanha. Depois que a Alemanha está nazificada, que o Partido Comunista foi fechado, ele parte para a ação expansionista, onde ele vai anexar a Áustria, a Alemanha, ele vai invadir, vai ocupar uma parte da Tchecoslováquia, que na verdade foi dada para ele num acordo, Conferência de Munique, a outra parte ele invadiu mesmo e tomou, e o que vai deflagrar a Segunda Guerra Mundial, que é exatamente a invasão à Polônia. Temos que lembrar o seguinte, ninguém sabia quem era Hitler, ninguém percebia quais eram as suas ideias? Claro que sim, só que o mundo estava saindo da Primeira Guerra Mundial, então obviamente as nações europeias não queriam uma Segunda Guerra Mundial, e foram, através da diplomacia, tentando tolerar as ações autoritárias do Hitler. Quando ele assina um pacto de não agressão em 1939, com os russos, pacto de não agressão germano-soviético, isso acaba acendendo um alerta em relação às demais nações europeias, porque fica muito claro que ele quer brigar apenas na frente ocidental. Então, o nazismo, como eu falei para vocês, e os regimes totalitários no geral, estão associados basicamente ao quê? Aos efeitos do Tratado de Versalhes, aos efeitos da crise de 29 e a um discurso autoritário do próprio Führer. Tá? Bom, espero que essa aula tenha te ajudado. A gente fica por aqui hoje. Tá? Nesse canal, a gente está sempre se encontrando, você curtindo. A minha camisa aqui do Batman. A gente se encontra para a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.